Vamos lá então, segunda parte da correção. Vamos fazer a correção então, né, de geografia do 8º ano. Bem, tinha uma foto de um avião da Embraer operando pela Fuji Dreams Airlines, tá? E a primeira questão então seria: o avião da foto representa o que de melhor o Brasil produz atualmente, referência de boa administração, investimentos e compromisso. Produzido pela Embraer e exportado para diversos países, tais aviões nos fazem entender que a indústria latino-americana, tá, seria a alternativa D. Quando existe boa vontade política e empresarial, a América Latina pode crescer e produzir tanto quanto qualquer outro centro industrial e tecnológico, como no caso da Embraer. 2. Essa é uma alternativa que não contém uma grande empresa latino-americana. Então, né, alternativa E, Suzuki. Responda abaixo, defina o toyotismo. Tá? O toyotismo é um sistema de produção, né, industrial conhecido como just-in-time, ou seja, em cima do tempo, tá, da qual você reduz os estoques, produz com estoques mínimos, tá, dependendo da demanda, né, dependendo das encomendas que tenha a indústria. E você também tem um trabalhador exercendo diversas funções, né, durante a semana, né, ele trabalha uma hora, né, com o escritório, outra hora com a montagem das peças, outra hora até com o transporte, então, ou limpeza também, tá? Então o trabalhador desenvolve várias funções nesse tipo de sistema de produção industrial. Quais são os 3 tipos de indústrias? De exemplos, tá? Você tem a indústria de base, um exemplo são siderúrgicas, né, as refinarias de petróleo, tá bom? Você tem também as metalúrgicas. Você tem também, né, a indústria de bens intermediários, que é o segundo tipo, que produz, né, maquinário para a indústria. E, por fim, a indústria de bens de consumo, que pode ser duráveis, no caso dos aparelhos eletroeletrônicos, de automóveis, e também bens de consumo não duráveis, tá? Que você tem, então, remédios, alimentos, roupas, tá bom? Vamos lá, então, para a questão de história, né? A prova de história do 8º ano. Era defensor da formação de uma América Espanhola única. Atuou na libertação de países como Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. Estamos falando de A. Simão Bolívar. 2. Formou o chamado Exército dos Andes e atuou na libertação principalmente do vice-reino do Prata, do qual a Argentina é o seu principal país. Se trata de A. San Martín. 3. Responda. Quais os 2 países que primeiro reconheceram a independência do Brasil? Tá? Externamente, então, você teve a independência reconhecida pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. B. Por que podemos afirmar que a independência do Brasil saldou as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra? Bem, porque foi pedida uma indenização pela independência do Brasil de 2 milhões de libras esterlinas, que era realmente a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então o Brasil, através do Banco do Brasil, né, através de Dom Pedro I, emprestou o dinheiro, tá, da Inglaterra, que aí o Brasil paga a Portugal, que paga a sua dívida com a Inglaterra. Então é uma transferência da dívida de Portugal para o Brasil. Então nossa independência não foi uma grande conquista, como dizem, foi comprada, tá? Um acerto entre Dom Pedro I e seu pai, Dom João VI, para trazer benefícios aos portugueses, obviamente. 9º ano, tendo como base as imagens abaixo, prova de geografia, assinar a alternativa correta. Então tem uma bandeira do Brasil, né, o escudo de armas do Brasil, né, da República Federativa, e o mapa do país. Então você tinha que assinalar qual alternativa estava correta sobre esses 3 símbolos, tá? Seria a alternativa B. O Brasil é um estado-nação, da qual segue o sistema republicano de governo, com população numerosa e território definido e consolidado. 2. No início da formação dos estados modernos, predominou o absolutismo. Qual a característica principal dos antigos estados absolutistas europeus? Seria a alternativa C. Poder autoritário e centralizado nas mãos dos reis. 3. A dissertativa, né? Defina os princípios básicos de uma república. A questão A. Então, uma república você tem, né, o voto para escolher o presidente, tá? Você tem a divisão em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Na maior parte delas você tem o predomínio da democracia, tá? Você tem também assegurado, né, a igualdade dos homens perante a lei, pelo menos no papel, tá bom? Você não tem então um poder centralizado nas mãos de uma só pessoa. A B. Quais são os que vêm a ser cada um dos 3 poderes, né? Como eu já dei a resposta aqui, tá? Quais são e o que vem a ser cada um dos 3 poderes. Então você tem o poder, né, legislativo, que elabora as leis. Você tem o executivo, né, por conta do governo cabe executar então as leis, e o judiciário que julga, tá? Então eles têm que ser divididos, tá bom? Esses 3 poderes então defendidos, né, no passado por Charles Secondin, ou melhor conhecido como Barão de Montesquieu. Bem, vamos lá então à questão de a prova de história. Bem, do 9º ano.
Bem, a prova de história do nono ano eu vou ter que dar uma pausa, porque não está aqui comigo, né? Infelizmente, não estou encontrando a prova de história do nono ano, tá? Ela não está aqui, mas eu lembro de cabeça mais ou menos como eram as questões, tá bom? Algum problema deu que não ficou gravado aqui, infelizmente, no meu clipe, tá? A primeira questão você tinha um símbolo, né? Que era o sigma, tá bom? Aí eu estava perguntando, né? Aqui ao que se referia, que movimento se referia no Brasil, aquele símbolo lá, né? Que era o sigma. Então se referia ao integralismo, que era uma forma, né, de governo que estavam tentando fazer no Brasil, que é muito parecido, tá, com o nazismo e o fascismo, né, o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini na Itália. A questão 2 perguntava, né, quem era o líder, tá, do movimento, de um movimento político no Brasil, né, que era muito parecido com o fascismo e o nazismo. Eu não podia dar a resposta, falar integralismo, né, da resposta da questão anterior. Então eu só perguntei desta forma. Seria então Plínio Salgado, tá bom? Agora eu não me lembro das questões dissertativas, né? Eu só me lembro das objetivas, tá bom? Então eu vou ficar devendo, né, essas duas aí, essas duas correções para vocês, infelizmente, tá? Eram algumas questões sobre Getúlio Vargas, mas agora eu não estou, né, me lembrando delas, tá bom? Então valeu, né? Obrigado e até mais a todos.